Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando então, essa partilha sobre Santa Faustina e o dom da divina vontade. Então, estamos seguindo a sequência aqui, das mensagens que nós separamos referente a Santa Faustina. Verso 500. Durante a Santa Missa, rezei com fervor para que Jesus fosse o Rei de todos os corações, para que a graça de Deus brilhe em toda a alma. Então vi Jesus como está pintado na imagem, e ele me disse estas palavras: Ó minha filha, a maior glória que me prestas é cumprir fielmente os meus desejos. Verso 507. Ó meu Jesus, desejo sofrer e arder na chama do amor em todos os acontecimentos da vida. Sou toda vossa, e em vós desejo perder-me. Ó Jesus, desejo perder-me na vossa divina beleza. Vós me perseguis, ó Senhor, com o vosso amor, como raio do sol. Atravessais o meu interior e transformais as trevas da minha alma na vossa luz. Tenho a viva sensação de ser em vós como uma pequena fagulha arrebatada pelo fogo inconcebível em que ardeis. Ó Trindade inconcebível! Não há alegria maior do que o amor de Deus. Já aqui na terra podemos saborear a felicidade dos habitantes do céu, pela estreita união com Deus, uma união singular e que nós muitas vezes não compreendemos. Pode-se obter a mesma graça pela simples fidelidade da alma. Então, o que faz a gente entender isso? Meditando bastante desde ontem, tudo que já falamos sobre a Santa Faustina, sobre todo esse progresso que ela viveu na divina vontade, da sua transconsagração do seu eu. E depois de ouvir as partilhas de muitos dos meus irmãos também, referente à parte 1 e parte 2, que eu já fiz, eu percebi que essa novidade, de Deus se transformar na criatura, é de Deus tomar a iniciativa nesse tempo agora, E aí muita gente falando, mas qual a intenção de Deus nesse tempo agora de ter permitido essa santidade tão evoluída nos últimos tempos? O que ele está preparando nesse tempo que vai precisar que nós sejamos tão unidos a Ele assim? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, é verdade. Deus, Ele não está fazendo isso à toa. Como eu já disse, tudo tem um para quê? Uma causa, E essa causa é justamente a grande tribulação, que nós iremos enfrentar. Essa grande tribulação, no reino do anticristo aí e tal, que está sendo tão falada, a gente já está começando a passar. Essa pandemia, ela é um processo de purificação, é como se tivesse Jesus nesse momento arrebatando, fazendo o arrebatamento, que é uma visão herética de muitos achar que Deus vai, no arrebatamento, levar pessoas nos ares, deixando a roupa delas no lugar onde elas ficavam, e elas somem, criancinhas, todo mundo e tal. E o arrebatamento que está acontecendo, ele é através de, Jesus fala no livro do céu, que é através de epidemias, mortes repentinas, acidentes, tragédias permitidas. E essa quantidade de pessoas sendo mortas pela Covid é claramente o arrebatamento iniciado,
que vai acontecer em todo o progresso da tribulação, ou antes da tribulação, vamos dizer assim. Nós estamos caminhando para essa grande tribulação da igreja, onde a igreja vai passar pela grande paixão, né? A igreja precisa passar para se assemelhar e se preparar para o casamento, né, com Jesus na sua última vinda. Ela precisa passar pela cruz, precisa passar pela paixão. E essa paixão justamente é uma raiva e um ódio muito grande da humanidade contra os filhos de Deus, que vão se manifestar, cada vez mais se manifestando, e a humanidade vai se voltar contra os cristãos, e isso já está acontecendo, tá? Nesses últimos séculos, são os séculos que mais se mataram cristãos em todos os tempos. Séculos 19 e 20 principalmente, contabilizado, foi o que realmente o século que mais houve martírios de cristãos. Então, nós já estamos no processo de tribulação, tá? Nós já estamos vivendo, tá? Então, é o início das dores, são como dores de parto, tá? Então, são dores de parto. Como que é dores de parto? Vem uma dor, um boom, assim, né? Uma contração, e para. Depois, espera, até vir a próxima. E Deus está trabalhando dessa forma, nessa forma de parto, de contrações. Que uma hora acontece alguma coisa, né? E essa epidemia é uma das contrações do processo, tá? Nessa Covid. Então, a gente está vivendo já o arrebatamento, tá? Da forma como realmente é, em que um será levado por Deus pela morte e outro será deixado. A mulher estará trabalhando, uma pegará a doença Covid e a outra, né? E uma morrerá, a outra vai sobreviver. Tá? É assim que funciona o arrebatamento verdadeiro. Não é essa heresia que eles falam, que na hora que a pessoa está dirigindo, some a pessoa, e aí vai acontecer um monte de acidente, avião vai cair, vai ter um monte de carro, um monte de casa pegando fogo. Nada a ver. Isso aí é uma visão herética do inimigo que faz com que a gente entenda as coisas todas erradas, e aí distribui isso pelos filmes e mais toda a visão aí das pessoas erradas para nos confundir e a gente não estar preparado para a vinda do Senhor em cada vida. Quando Ele vem nos levar, é a vinda dele, né? A gente não sabe a hora, nem o momento. Aí o que tem a ver com a Santa Faustina aqui, né? Ela diz aqui: ó, meu Jesus, eu desejo sofrer e arder na chama do amor em todos os acontecimentos da vida, né? Então, está incluindo a grande tribulação, né? E nessa grande tribulação, no momento mais chave da grande tribulação, né? Nós iremos sofrer muito, vamos para os refúgios, né? Vamos estar tendo que se esconder, muitos vão morrer, vão ter que não poder negar Jesus nesse momento. O que é negar Jesus no momento da tribulação, tá? É que você sempre andou com a sua cruz. Você sempre andou com uma imagem, uma camiseta de Jesus, né? Você sempre andou com a sua Bíblia no braço. E vendo a comunidade já nervosa com os cristãos, né? Já nervoso, já apontando o dedo pro cristão, já dando risada do cristão no serviço, né? Essa pessoa para de levar o terço nas mãos, ela para de colocar a camiseta de Nossa Senhora, ela para de andar com a Bíblia debaixo do braço, tá? Isso é plenamente diante de Deus já uma negativa, né? De que tem vergonha do Evangelho. Então, a pessoa para de usar sinais externos que mostram que ela é cristã. E tem muita gente que já faz isso para não ser gozado no serviço, né? Tem muita gente que já não evangeliza seus amigos no trabalho. Então,
Tem muita gente que já não expõe no seu Facebook que é católico e não fala, né, não faz a sua parte na sua família, de evangelizar a sua família, né? E não faz, né, não demonstra claramente, olha, eu sou um diferencial, eu sou uma pessoa de Deus, eu sou uma pessoa que você, né? As pessoas já te desprezam e você, por causa do desprezo que você percebe das pessoas, você prefere negar Jesus, negando em suas atitudes. Então, começa assim a grande tribulação, tá? A apostasia, a vergonha de Jesus, que Jesus tanto falou, aquele que envergonhar de mim, né, eu me envergonharei diante do meu Pai, né, dele. Então, tem que prestar muita atenção. As pessoas pensam que vai ser do jeito que está nos filmes, né? Não é. A tribulação, ela é muito mais interior dentro de cada um de nós. Né? O sentimento que você está vivendo de que você é de Deus, que você segue a Deus e as outras pessoas não seguem. E aí você vê, né, você tem uma vontade de ser como elas, de chutar o balde, né? Você fica questionando, será que realmente é isso mesmo? Será que eu tenho que passar por todo esse sofrimento mesmo? Será que eu tenho que aceitar essa situação, né? Porque a gente continua sofrendo, até mais do que as pessoas que não confiam em Deus e que não creem em Deus. Nós sofremos até mais que eles. Então, a gente começa a questionar, e isso é justamente o que eu falei ontem sobre a cruz, né? Da pessoa que está carregando e arrastando a cruz e é condenado, né? Que ela diferencia claramente. O jeito que você lida com a cruz, com o sofrimento, claramente já demonstra quem é você diante de Deus. Se você é uma pessoa que ama a cruz e abraça ela de todo o coração, e não é abraçar a cruz de Jesus, uma imagem, dar um beijo nele. A cruz, quando você abraça, é o seu sofrimento, né? Então, se você está com algum problema na sua família, né, situações difíceis, abortos espontâneos na sua casa, né, na sua família, né, que você não entende o porquê que Deus permite, está fazendo sofrimento da família, faz as meninas, as filhas querer desistir de engravidar, de acreditar em Deus, né? E aí você fica questionando Deus por causa disso. Não pode, tá? Tem que entender que tem uma causa para tudo que Deus faz. E nesse momento é abraçar a cruz e aceitá-la, agradecer a oportunidade de sofrer como Jesus sofreu, como Maria sofreu. Ele passou por todo tipo de sofrimento e ele falou assim, aqueles que estiverem sofrendo, Pai, né, aqueles que aceitarem, né, e olharem para dentro de si e verem, né, o bem desse sofrimento, abençoa eles, né, consola eles o coração deles, que eles entendam, né, que é para o melhor bem possível deles. Tem todo um para quê que eles não conhecem, tem que é oculto pelo Pai, que eles não entendem a causa, mas que é para o bem, eles têm que compreender isso. É a leitura que nós lemos domingo, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até mesmo uma situação dessa, de adversidade, de contrariedade à nossa vontade. A gente quer muito ter um filho e Deus permite que não progrida a gravidez, né? Que o corpo da mulher não consiga gerar a criança, segurar o filho e tudo mais. E a gente fica vendo que é culpa, tô pagando meus pecados, chorando, então não pode, né? Não é assim que funciona, tá? Não ficar pensando nisso, não ficar, sabe? Claro, busca dentro de você todo esse sentimento que você tá sentindo, né? Vai ler as palavras da Bíblia, onde conta a história da Ana, né? Que teve Samuel, que sofreu porque ela queria muito um filho, estava sendo muito humilhada por essa situação. Então a gente lê, meditar a história no livro de Samuel, a mãe do Samuel, a Ana, lê a história de Maria, na mística Cidade de Deus, um trecho onde apresenta, né, a dor de Ana, da Santa Ana, mãe de Maria, que também queria muito um filho e não conseguia ter o filho, né, uma filha, um filho. Então, é muito importante nesse momento compreender todo o trabalho de salvação, entender tudo o que Deus faz através desse tipo de tribulação, tá? Em compreender tudo isso, tem todo um para quê que Deus permite essas coisas. Quando é Ele que permite, não é algo que a gente possa resolver por nós mesmos, né? E compreender
colocar nas mãos de Deus, principalmente no momento de Covid aí, onde tem tanta gente morrendo, compreender sobre esse arrebatamento que Deus está fazendo, que é uma bondade, uma misericórdia de Deus muito grande. Ele está levando pessoas que não vão aguentar a verdade do aviso. Quando vir o aviso, essas pessoas que gospem em Nossa Senhora, e se vê uma imagem de Nossa Senhora capaz de atropelar ela, né? Tanto que ontem um menino falou, não sei pra quem, que comentou no grupo que um menino pequenininho, quando viu uma imagem de Nossa Senhora, falou assim que se meu pai visse uma imagem de Nossa Senhora, visse a Nossa Senhora, que ele atropelaria, passaria com o carro por cima. Uma criança falar isso, né? Então, assustador, né? E assim, essas pessoas, elas às vezes são pessoas boas, né? E que Deus, ele permite que levar elas antes da tribulação, antes do aviso, que vai ser o aviso justamente a Nossa Senhora quem vai trazer, né? O aviso. E a gente está esperando esses segredos de Medjugorje que vão ser revelados, tem a ver com os castigos e o aviso. Então a gente precisa entender, né, que tá chegando, que tá para acontecer. Já vai ser 40 anos de mensagens em Medjugorje. 40 anos é um número considerável para poder se compreender que o tempo já cessou das aparições, que todo o trabalho precursor de Maria já aconteceu e terminou-se, já está terminando, vamos dizer assim, e estamos próximos de todos os acontecimentos, pelo que nós estamos percebendo, né? E por isso a gente precisa estar prontos através do dom da divina vontade para aguentar os sofrimentos. Então, por que Jesus permitiu essa nova santidade, essa união com Deus, de Deus querer se tornar o homem nesse momento de grande tribulação? Por quê? Porque só Jesus aguentou passar pela paixão no nosso lugar. Ninguém nunca aguentou pensar na possibilidade de enfrentar as penalidades como Jesus enfrentou. Agora é a vez da igreja, nós passarmos pela cruz, pela grande paixão. E para poder passar pela grande paixão, o que a gente precisa? De Jesus em nós, como ele teve o Pai dentro dele para aguentar passar pela paixão. Quem ouvir a história do livro Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo vai ouvir o próprio Jesus dizendo que se meu Pai não estivesse unido a mim hipostaticamente, eu não conseguiria aguentar as penalidades da minha paixão. Eu não teria conseguido chegar até o fim, né? E subir na cruz e ser pendurado na cruz. Eu não conseguiria. Então ele contou com a ajuda da divindade dele. Nós precisamos igualmente dessa união com a divindade de Deus. Por isso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo irão se unir a nós, virão absorver cada um de nós, nos dando essa graça enorme de sermos unidade com Ele. E passando pela tribulação juntos, muitos irão morrer, outros irão ficar. Os que irão ficar irão enfrentar o momento do aviso junto com toda a comunidade humana. E nesse tempo do aviso vai acontecer um boom de conversão instantânea. Conversões, e essas pessoas virão correndo, muitos, milhares, se confessar na paróquia, na Igreja Católica. Com quem? Com os sacerdotes da Igreja Católica. Mas não terão sacerdotes, padres suficientes para atender às confissões e batizar e dar os sacramentos. O Papa, nesta época, terá que dar uma ordem extraordinária para nós, filhos da divina vontade, sermos sacerdotes nesse tempo.
profeta e rei, somos batizados, somos sacerdotes, profetas e reis, e nós que estaremos vivos aqui, fiéis à igreja, seremos usados para ajudar as almas que virão até nós, pedindo perdão de seus pecados, e através de nós atendermos confissões extraordinariamente nesse tempo especial que a igreja irá passar. É algo extraordinário e necessário que será necessário acontecer. Não precisa saber que nós iremos, não é caso de Eucaristia, é somente de atendimentos, né, das confissões, de ouvir e o padre, o único que tiver no local, dar a absolvição, né, daquela pessoa, mas ouvir a confissão dessa pessoa é importante. Não sei como que a igreja vai lidar com isso, mas vai acontecer e não vai ter padres suficientes, porque muitos terão sido mortos na grande tribulação. Então a gente precisa compreender que vai acontecer muitas coisas, né? Tudo no tempo de Deus, na hora certa, sem a gente ficar nervoso, sem ficar preocupado. A gente nem sabe se a gente vai, né, estar vivo até o aviso, né? O aviso, ele vai vir no momento realmente de grande misericórdia de Deus. É um momento de juízo, de julgamento da humanidade inteira. É um momento muito poderoso que muita gente vai morrer na hora, né? Só por ter acontecido. Vai ter os 3 dias da escuridão nesse tempo para poder, né, preparar as pessoas para o grande aviso. Então vai ter um momento para as pessoas já começarem a pensar e se arrepender até antes do aviso, porque depois que acontecer o aviso, não mais terá oportunidade de conversão para as outras. Então é muito complexo o que vai acontecer. É muito delicado, aí vai ser o momento do castigo logo após, passando um tempo, depois desse momento de conversão, né, desse boom, vai passar um tempo, já vai vir os grandes flagelos que são necessários para a humanidade, o restante da humanidade que ainda não vai acreditar em Deus, que ainda vai pensar que é alienígena que fez os sinais, ou que foi o diabo, ou que foi alienígenas, né? Pessoas que não vão acreditar nas notícias ainda que a gente vai passar, né? Pessoas que vão se fechar. Então, assim, daí vai ter os grandes castigos que também vão ajudar, né? No momento, assim, o último da pessoa implorar misericórdia, né? E eu não sei como que vai funcionar isso depois do aviso, se vai ter misericórdia ou não. A gente tem que confiar em Deus que os castigos são para trazer a conversão, com certeza, né? Já não vai ter misericórdia pro corpo nosso, porque vai vir um boom total, né? Vai ser. E ele prometeu que não serão tocados os filhos de Maria, né? Os fiéis, os marcados pelo dom da divina vontade, nos flagelos não serão tocados. Essas pessoas não irão sofrer durante os flagelos. É uma promessa no livro do céu, tá? Então a gente precisa compreender tudo isso, né? E o dom da divina vontade, esse dom, as 24 horas da paixão, principalmente, é para justamente nesse tempo de tribulação que a gente está vivendo agora, desde já, e até o principal momento mais terrível da tribulação, né, que a gente estiver vivendo, é as 24 horas da paixão, é o livro das 24 horas da paixão, que vai ser o alimento e as instruções plenas de como lidar nesse momento com a tribulação. Nesse momento já é para a gente estar lendo, meditando e ouvindo as 24 horas da paixão, tá? Então isso é muito importante. Então vamos lá. Então desejo sofrer o meu Jesus e arder na chama do amor em todos os acontecimentos da vida, né? Sou toda vossa e em vós desejo perder-me. Ó Jesus, desejo perder-me na vossa divina beleza. Vós me perseguis, ó Senhor, com vosso amor, como o raio do sol, atravessais o meu interior e transformar as trevas da minha alma na vossa luz, tá vendo? Então vai acontecer isso, de transformar as trevas da alma na luz, tá? Todas as trevas desse momento vai se transformar em luz. Nós seremos chamas vivas nesse tempo do aviso, gente, chamas vivas na terra. Então, claramente as pessoas vão olhar para nós e vamos ver a gente
brilhando, porque vai ser o momento do grande Pentecostes que vai acontecer, né, sobre a igreja. Então a igreja vai brilhar nesse tempo, né? Tudo que ela sofreu na tribulação, ela vai ser recompensada pela ressurreição, né? Nesse momento, assim, muito forte, é muito poderoso. Assim, a gente vai ser um diferencial nas trevas, vamos ser a luz brilhando nas trevas nesse momento, né? As pessoas vão ter a referência de Deus em nós. Então nós iremos ter o poder de salvar as almas, gente, de dar absolvição. Vamos ter o poder dado por Deus, tá? Se tiver o Papa nesse momento, ele vai com certeza entender isso, porque o aviso vai abrir a mente dele também, vai abrir a mente dos papas, de toda a autoridade eclesial. Então a gente tem que ficar tranquilo com o que vai acontecer no aviso, tá? Não ficar com medo. Aline, é absurdo, isso aí é impossível que a igreja vai fazer isso, mulheres vão atender confissão, homem. Então fiquem em paz, porque o aviso vai trazer o grande Pentecostes, né? E nesse grande Pentecostes todos vão abrir os olhos, tá? Os olhos vão ser abertos de todas as criaturas, acabou, não vai ter mais dúvida de nada, né? Principalmente os cristãos, não vão ter dúvidas, vai ser muito claro, né? Esse julgamento vai trazer a grande visão plena da verdade. É a destruição de Satanás de uma vez por todas, né? De todo o domínio dele sobre nós, principalmente sobre a igreja, vai revelar muita coisa, revelar muita mentira, né, que foi plantada nas igrejas para destruir toda a fé cristã. Então vai ter muita coisa que vai ser assim o dia da salvação. Vamos ver assim um dia que vai abrir a mente de todo mundo, o dia que a gente mais sonhou na terra. Nós cristãos que estamos sofrendo e passando por tanta vergonha, tanto desprezo das comunidades, né, humanas que nós estamos vivendo. Então, vai ser um momento muito precioso, né? E depois vem os castigos, podemos ficar tranquilos, né? Nós não iremos sofrer, quem sobrar. Se formos morrer, vai ser na tribulação, tá? Na grande tribulação, vai haver muita morte de cristão, tá? Muita gente vai dar o seu sangue por Jesus, mas depois a gente vai ser protegido dos flagelos, que são flagelos dados por Deus. Então nós não iremos ser tocados, isso é garantia do livro do céu. Tudo que Jesus falou para Luísa se cumpriu, não vai ser diferente nesse caso. Então a gente precisa permanecer firmes, confiantes, esperando tudo isso que vai acontecer no tempo de Deus. Tudo vai se desenrolar no tempo de Deus. Se a gente estiver vivo para ver tudo isso, amém. Se a gente for levado e arrebatado por Deus, é porque Deus vai manter a gente em segurança, tá? Muitos de nós podemos ser arrebatados. Como é ser arrebatado? É Deus te levar, te dar o Covid ou permitir outra doença nesse tempo e você ser levado antes de enfrentar tudo isso. Agradeça se você for levado. Agradeça se alguém da sua família for levado. É arrebatamento, tá? Fique em paz. Confie em Deus, reza pela alma dessa pessoa no purgatório para que ela possa ser liberta, tá bom? Vai dar tudo certo. Reza as 24 horas da paixão pelas almas do purgatório, que vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo. Elas estão em segurança para não passar pelas grandes tribulações que não vai ser fácil passar, não vai ser. Por isso que nós temos que ter Deus dentro de nós para enfrentar, não vai ser fácil, tá? Então, depois que acontecer tudo isso, que vira o aviso, os castigos, aí vai chegar o momento, após o castigo, né, que vai chegar um tempo em que vai se estabelecer o reino da divina vontade após os grandes castigos, né? Aí vai vir realmente, a igreja vai ter passado por esse aviso, vai ter passado por esse grande Pentecostes, Jesus vai ter purificado, tirado todos os maus, né? Os maus todos praticamente vão ser tirados da terra, tá? Jesus vai purgar a terra, vai purificar, tirar todos que podem prejudicar, né, o seu reinado nas almas. E aí nós iremos reinar com Cristo durante 1000 anos, não ele reinando na terra, morando aqui com a gente vendo ele, não. Vai ser um tempo eucarístico em que nós iremos ser Eucaristias vivas, né? E nós iremos reinar na terra, nós iremos cuidar da terra, nós vamos cuidar da terra, nós vamos estar todos em comunidade, né? Vai ser o Éden novamente, a terra não vai ter casa, não vai ter
não vai ter muita coisa na terra, não vai sobrar muito prédio, não vai sobrar muita tecnologia, não, depois dos castigos, tá? Então, Jesus mostrou claramente para mim, né, em oração, que a gente vai plantar muita árvore, tá? Que a gente vai viver como Adão e Eva viveu, tá? Nesse tempo, vai ser muito lindo, vai ser um momento em que a ordem primordial da criatura vai voltar, a gente vai viver como Deus planejou a nossa vida desde quando Ele criou o ser humano, e nós vamos ser totalmente purificados nesse tempo, já vamos ter sido purificados de todo o pecado original, não teremos mais, nós viveremos plenamente nessa iluminação plena, né, e uma nova consciência totalmente nova, totalmente, né, união plena com Deus, dons que nunca se viram na terra vão ser manifestados neste tempo, né, e é o tempo mais precioso, e pelo que a gente percebe na Bíblia, diz também que vai haver ressurreições nesse tempo, tá, pessoas que Deus escolheu a dedo, que irão voltar a viver nesse tempo, vão ressuscitar na primeira ressurreição, e a gente acredita que vai realmente a pessoa ressuscitar, voltar à vida, né? Pessoas que vão voltar à vida. Não vai ser surpresa se for, mas se não for, se for somente uma ressurreição da igreja, né? Um boom que vai acontecer de consciência, se for essa ressurreição, também não tem problema. A gente, né, não precisa que as coisas sejam mágicas, né? Não precisa que seja assim, né? A gente, né, acha que se for, tudo bem. Que maravilha que vai ser, né? De repente a gente vê uns santos voltando aí para poder viver esse tempo de glória da Era da Paz, que desejou tanto que Deus reinasse na terra e que visse esse momento acontecer, né? E da gente ajudar a terra a se desenvolver novamente, né? A gente reconstruir todo o reino de Deus do jeito que Deus sonhou, né? É uma igreja totalmente transformada, vivendo em comunidade, voltando a ser do jeito que Jesus sonhou, né? Desde o princípio. Então, a gente só tem que agradecer. Vai estar misturado um monte de gente nesse tempo, tá? Muita gente que era antes espírita vai estar unido a gente numa única religião. Dessa Era da Paz vai ser só a religião, né? De Jesus Cristo que vai existir, né? Só a nossa, católica. Então, a gente precisa ficar muito tranquilo, né, com as coisas que Deus vai fazer. É só graça, em cima de graça, para aqueles que viverem o dom da divina vontade e desejarem ser essas pessoas, né, que se resignam diante de todo o sofrimento que acontece, amém? Então, desculpa, era para me ler aqui e tô aqui falando do fim dos tempos, mas faz parte. A gente precisa instruir vocês, né, pelo que vai acontecer, que a gente tem que ficar tranquilo, né, ficar muito em paz diante de tudo que vai acontecer. Ele não vai dar castigos acima de nossas forças e Ele vai estar dentro de nós para poder a gente aguentar as coisas mais difíceis, que é aceitar morrer de repente, né, aceitar ser decapitado, se isso realmente for acontecer. A gente não sabe se vai ser decapitação, é mais certo que seja tiro mesmo, né, normalmente. Então a gente tem que ficar tranquilo, né, confiar em Deus. Essa grande tribulação que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer, esperar em Deus. As prisões, né, que vai acontecer. Tem todo uma visão que a gente ainda não sabe, mas a gente coloca tudo isso nas mãos de Deus. Então ela diz aqui: tenho a viva sensação de ser em vós como uma pequena fagulha arrebatada pelo fogo inconcebível em que ardeis, ó Trindade inconcebível. Não há alegria maior do que o amor de Deus. Então, a gente vai viver dessa alegria nesse tempo de tribulação, nesse tempo já que nós já estamos vivendo de tribulação. Já aqui na terra, tá? Nós vamos saborear a felicidade dos habitantes do céu, pela estreita união com Deus. Essa união singular e que nós, muitas vezes, não compreendemos, mas que vamos viver, né, possuídos por Deus. Ele que virá descer sobre nós e nos consagrar, né? Nos transubstanciar nele, tá? Para se obter a mesma graça pela simples fidelidade da alma. E Jesus, ele deixou muito claro para mim, tá? Para falar para vocês sobre o que eu comecei a falar ontem. Ele falou assim que esse negócio de ligar na tomada é muito de compromisso com ele.
tá? Tem muito a ver com o compromisso com Ele de falar: Senhor, eu aceito, eu afirmo, eu sou o seu reflexo na terra e eu vou começar a mostrar isso, tá? Se comprometendo. Ele falou assim que tem muito a ver com você demonstrar para as pessoas que você é quem você diz que é, tá? Que viver na divina vontade não é se esconder, muito pelo contrário, né? É você mostrar quem você é. A gente acha que Nossa Senhora vivia escondida em silêncio, que ninguém sabia o que ela fazia, mas ela no Egito deixa claramente na mística Cidade de Deus que ela era a referência plena da presença de Deus lá no meio dos egípcios, né? Ela realmente fez um apostolado muito grande de salvação, né? E é isso que nós vamos fazer nesse tempo do aviso, tá? Nesse tempo de tribulação que nós estamos vivendo. Nós temos que testemunhar Jesus. É o tempo de testemunhar Jesus. Quem não vestir a camisa, não se comprometer e testemunhar e mostrar a sua face, dizendo: eu sou uma pessoa que faço a vontade de Deus, eu sou um Jesus na terra, eu sou o Evangelho vivo. Quem não for capaz de, vai negar Jesus. Fica morno. E o morno no tempo do Apocalipse é muito claro as orientações que Jesus dá para as igrejas, tá? Leia o Apocalipse, as instruções que Jesus dá para as igrejas, né? É justamente as instruções que ele está dando para a gente para viver esse tempo, tá? Leia o Apocalipse, né? Leia essas instruções que Jesus dá. E ele fala: o morno eu vomito. Então, se você for uma pessoa: eu vou viver a vontade, vou viver a divina vontade, vou rezar as 24 horas da paixão quietinha, não precisa ninguém saber que eu sou católica. Não precisa ninguém saber que eu vivo, né, essa vida de união com Deus. Vai nessa. Vai nessa. Tá? Então, Jesus deixa muito claro que ele exige essa fidelidade, essa lealdade da alma, tá bom? Tá? Então, 508. Quando se apodera de mim a indisposição e o aborrecimento quanto às minhas obrigações, então lembro-me de que estou na casa do Senhor, onde nada é sem importância, onde desses meus pequenos atos realizados de maneira divinizada dependem a glória da igreja e o progresso de muitas almas. Então, isso que ele precisa de você. Ele precisa nesse momento, né, que você lembra-se nesse tempo agora que você é casa de Deus, que você é morada dele, tá? E em todos os seus atos, ele deixa muito claro no livro do céu, são divinizados, tá? Todos os seus atos, todas as suas palavras faladas, todas as suas ações que são feitas. Então, nada é sem importância, tá? Até os seus pequenos atos realizados de maneira divinizada dependem para a glória da igreja, para a conversão do próximo, tá? As partilhas que eu peço para as pessoas fazerem no grupo do WhatsApp é muito importante para o outro, não é para si mesmo, tá? É para o outro entender, né? Eu falo muito isso para as minhas, né, os que estão sendo formados por mim. Meditem e partilhem, porque vocês estão ajudando as outras pessoas a entender o dom da divina vontade. Se vocês não partilharem, o livro do céu é difícil de entender sem a partilha dele, que são os sozinhos que Jesus fala que a gente produz através, né, da vida partilhada, dos atos produzidos na divina vontade, tá? Então, a Santa Faustina, ela vive isso aqui, ó, tá vendo claramente? Quando se apodera de mim a indisposição e o aborrecimento quanto às minhas obrigações, que ela tem obrigações, tá? De freira lá na casa dela. Eu tenho minhas obrigações de esposa, com meu esposo, com meus filhos. Então, quando eu estou indisposta e aborrecida quanto às minhas obrigações de trabalhar, de ter que cuidar da minha família, ficar muito atento, porque eu estou na casa do Senhor, tá? A minha casa é o Éden novo que o Senhor já está instaurando, é a igreja que o Senhor já está instaurando aqui na terra. Eu sou um exemplo de Deus na minha família, então eu preciso ser esse reflexo do Senhor, cuidando dos meus, né? E onde meus pequenos atos realizados de maneira divinizada dependem a glória da igreja, da minha família, da igreja, né? Dos meus filhos serem
convertidos para Deus, aceitarem a viver essa tribulação em Deus, porque meus filhos também precisam, né, evangelizar as pessoas, precisam também se comprometerem com Deus, né, serem extensão de mim. Jesus tem cobrado muito isso de mim, falou assim que é para mim falar claramente, olhando nos olhos dos meus filhos, que agora é tempo de conversão, que eles precisam demonstrar para Deus quem eles são, porque Ele vai fazer uma divisão nesse tempo, né? A gente vai ser, nesse tempo do aviso, nós iremos ser separados pelos anjos, né? Os bons e os maus vão ser separados, claramente. Então, é nesse tempo que a gente vai para os refúgios, não sei como que é isso, né? Ou se vai ser na tribulação, que a gente já vai, porque é na grande tribulação, normalmente, que os anjos vão separar a gente para poder ir para os refúgios, porque vai ser o momento da grande tribulação, que vai ser o momento da... Então, a gente fica meio confuso qual é o momento que vai ser a separação do joio e do trigo. Mas vai acontecer. Então, nossos filhos precisam ser reconhecidos pelos anjos deles. Se eles são comprometidos, se o nosso esposo é comprometido, se a nossa mãe, nosso pai, que a gente, né, tem, nossos irmãos são comprometidos com Deus ou não. Então, esse momento é o momento da gente começar a falar de Deus dentro da nossa casa, tá? E cobrar deles uma posição desde já, porque depois não adianta mais, né? Depois eles vão ser contados, né? Vai ter o aviso? Vai ajudar eles? Vai ajudar muito. Vai ser, de repente, a tábua de misericórdia nesse momento. Então, a gente precisa ter forças, rezar muito pela nossa família, interceder bastante, né? E pedir para que Deus nos dê força para a gente poder testemunhar o evangelho dentro de nossa casa, tá? E aí ela fala aqui, nas adversidades que eu atravesso, conscientizo-me de que o tempo da luta não terminou. Eu me armo de paciência e dessa maneira venço o meu inimigo. Qual é o inimigo principal? A nossa vontade humana, é o medo, né? O desespero, tá? Nesse momento não é demônio não, é nós mesmos, tá? O desespero, o medo, a ansiedade, a aflição, né? A preocupação. Nesse momento vem um monte de coisa pra gente. Nesse momento é a hora da gente vencer, se armar com a paciência, se armar com todos o exército. Nós somos o exército de Deus. Então, com as armas do Efésios 6, né? A palavra de Deus, o rosário, né? Se armar com todas as armas da armadura de Cristo. É o momento da luta, a gente tem que estar pronto para a batalha, porque nesse momento tem um maldito inimigo que chama a vontade humana que está reinando na terra, que é o verdadeiro anticristo dentro de cada um de nós, tá? É a resistência que nós temos a viver a vontade de Deus. Esse é o inimigo que a gente vai lutar, tá? Então, se a gente não for forte contra esse inimigo, que vai dizer pra gente ficar desesperado, que vai falar pra gente ficar com medo, que vai falar pra gente, né, ficar com muita dúvida, se a gente vai ser purificado mesmo, se a gente realmente vai, né, se isso é arrebatamento mesmo, vem muita pergunta, vem muita dúvida, a gente não quer acreditar, porque é muita gente falando de coisas totalmente diferenciadas. Se você for ouvir todo mundo que tá na internet, cada hora é uma interpretação diferente, então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a gente precisa estar dentro da verdade, né? E a verdade está muito clara, através de Maria Santíssima, que está nos instruindo, né? É ela quem está nos instruindo, suas aparições, né? Nas mensagens que ela mandou para a igreja. Então, a gente precisa ficar atento. O único problema dessas mensagens de Maria é que tem gente que entendeu que o Papa, né, Francisco é contra tudo isso. E isso é errado. Então, essas pessoas que falarem contra o Papa Francisco, você não ouve. É só você entender dessa forma. Se uma aparição mariana falou que o Papa Francisco não é o Papa verdadeiro, larga a mão dessa pessoa e vai para o caminho certo, tá bom? É muito importante vocês saberem discernir quem está com Deus de Maria de verdade e quem não está. Tem esses diferenciais. Por mais que a pessoa fale bonito, 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 mas ela colocou esse departamento contra a igreja, ela tá errada, tá bom? Nas adversidades que eu atravesso, conscientizo-me de que o tempo da luta não terminou. Armo-me de paciência e dessa maneira venço o meu inimigo. Em nenhuma parte busco a perfeição de forma interesseira, mas mergulho no Espírito de Jesus e contemplo suas ações que tenho resumidas no Evangelho. E ainda que vivesse 1000 anos, não esgotaria o que nela está contido, né? O Evangelho. Quando as minhas intenções não são reconhecidas pelos outros, mal interpretadas, eu não devo me admirar com isso, pois sei que apenas Deus é quem conhece o meu coração.
A verdade não vai desaparecer. O coração ferido se acalma com o tempo e é nas adversidades que o meu espírito se fortalece. Nem sempre dou ouvidos ao meu coração, né? É a vontade humana. Nem sempre vou dar ouvidos ao meu coração. Mas eu peço as luzes de Deus e quando consigo me equilibrar, então falo. Amém? Olha só que perfeito. 531, domingo, primeiro dia. Logo fui diante do Santíssimo Sacramento e me ofereci com Jesus, que está no Santíssimo Sacramento, ao Eterno Pai. Então ouvi na alma estas palavras: o teu fim e o de tuas companheiras é o de vos unirdes comigo, da maneira mais estreita possível, pelo amor. Reconciliarás a terra com o céu, abrandando a justa ira de Deus e rogando misericórdia para o mundo. Estou te entregando 2 pérolas precisas ao meu coração, que são as almas dos sacerdotes e as almas religiosas. Rezarás especialmente por elas, a força delas estará no vosso despojamento. Unirás as orações, os jejuns, as mortificações, os trabalhos e todos os sofrimentos com a minha oração, jejum, mortificação, trabalho, sofrimento, e assim terão poder diante do meu Pai. Então, ali pedindo para ela para que rezasse pelos sacerdotes nesse tempo de 1935 e as almas religiosas. Por que, gente, rezar pelos sacerdotes e almas religiosas? Porque eles vão ser os mais vítimas por causa deles se diferenciarem, né? Quanto a ser cristãos, por serem consagrados, assumindo realmente a sua vida só para Jesus, eles serão o alvo principal da grande tribulação. E se eles negarem, não vestirem as suas roupas de padre, tirarem o clégima, tirarem as suas roupas de freira e os seus trajes, esqueci o nome agora. Ai, Jesus, uma conta. Fui freira e esqueci o nome, né? Mas assim, tirarem as suas roupas, né, que diferenciam, eles vão estar negando Jesus. Só o pó. Não é para fazer isso. Eles não podem andar no meio da multidão. Isso é negar Jesus claramente diante de Deus. Os anjos estão vendo o que eles estão fazendo. Nesse tempo não pode negar Jesus, tá? Então é muito importante essa mensagem. Passe isso para o seu padre, passe isso para sua amiga freira, né, que você conhece, o frei que você conhece, né? Porque eles não podem, nesse momento, negar Jesus, tá? Se você já vivia usando roupa de Jesus, continua, tá? Se você já tinha o seu escapulário, sua cruzinha, a sua correntinha de escravidão de Maria, né? O seu rosário na mão sempre, continua, tá? Por favor, isso é muito importante, tá? Nesse momento. 580. Em certas ocasiões, o Senhor me disse: ferem-me mais as pequenas imperfeições das almas escolhidas do que os pecados das almas que vivem no mundo. Fico muito triste ao saber que as almas escolhidas causavam tanto sofrimento a Jesus. E Jesus me disse: não são apenas essas pequenas imperfeições. Desvenderei a ti o segredo do meu coração e mostrarei os sofrimentos que me causam as almas escolhidas. A alma escolhida alimenta continuamente o meu coração com a ingratidão por tantas graças. O amor delas é morno e o meu coração não pode suportar que as almas me obriguem a rejeitá-las. Outras não confiam na minha bondade e nunca querem experimentar a doce familiaridade nos seus próprios corações, mas procuram-me em algum lugar distante e não me encontram. O que mais me fere é essa falta de confiança na minha bondade. Se a minha morte não vos convenceu do meu amor, o que vos convencerá? Muitas vezes, uma alma me fere mortalmente, e aí ninguém me consola. Utilizam as minhas graças para me ofender. Existem almas que desprezam as minhas graças e todas as provas do meu amor. Não querem ouvir a minha voz, mas caminham para o abismo do inferno. E essa perda das almas me causa tristeza mortal. Neste caso, em nada posso ajudar a alma, embora eu seja Deus. Olha só, gente, que força de palavra. Eu nada posso ajudar a alma, embora eu seja Deus, porque ela me despreza. Tendo livre-arbítrio, tanto me pode rejeitar como me amar. Tu, dispensadora da minha misericórdia, fala a todo mundo da minha bondade, e com isso consolarás o meu coração. Tá vendo, gente? É muito forte esse problema aqui, né, das imperfeições das almas escolhidas, né?
É muito mais, olha só, Jesus fala, fere mais meu coração essas pequenas imperfeições. São pequenas imperfeições das almas escolhidas, tá? E fere mais o coração de Jesus do que todos os pecados das almas que vivem no mundo. Tá vendo? Das almas escolhidas por Deus, tá? Aquelas que foram escolhidas para uma missão especial, tá? A alma escolhida alimenta continuamente meu coração com a ingratidão por tantas graças. Eu sou uma pessoa escolhida porque eu recebo tantas graças, tá vendo? E se eu manter o meu coração fechado, se eu não der atenção para as inspirações, pelas graças, se eu desperdiçar tudo isso que eu recebo, essas pessoas que vivem dentro da casa religiosa, que tem todos os carismas, tem todos os elementos, né, para se salvarem, e elas, de repente, elas ainda têm dúvida dentro do coração, não aceitam sofrer, não aceitam ofertar os seus sofrimentos, né, não entendem que elas têm que confiar em Deus, confiar nele totalmente. Se for para enfrentar a tribulação, que ela vai aguentar com a ajuda dele. Se for para enfrentar a morte na tribulação, ela vai poder, ela confiar que ela vai para o céu, tá? É aquilo que eu falei ontem, viver na terra sem saber, sem ter certeza de que você está salvo, é a coisa mais absurda que existe. Então, isso acontece dentro das almas escolhidas, tá? Então, tem que ficar muito constante nisso, tá? 581. Eu te falo, mas quando conversas comigo no fundo do teu coração, aí ninguém pode perturbar a minha ação. Aí eu descanso como em um jardim fechado, tá? Então, quando você conversa com Jesus lá no seu coração, liga a tomada e ouve ele que fala com você, é ele que clareia a sua mente, ele que dá toda a instrução que você precisa para você se acalmar, para você entender o que precisa entender dele, tá? Vem dele. 586. Quando saí da casa do arcebispo, ouvi na alma estas palavras: para fortalecer o teu espírito, estou falando através dos meus representantes, de acordo com o que estou exigindo de ti. Mas deves saber que nem sempre será assim. Eles haverão de se opor a ti em muitas coisas, e com isso se manifestará em ti a minha graça. E se saberá que essa causa é minha. Nada temas, pois estou sempre contigo. Deves saber ainda, minha filha, que todas as criaturas, consciente ou inconscientemente, querendo ou não, sempre cumprem a minha vontade. Tá vendo, gente? Olha só. As pessoas sempre cumprem a vontade de Deus, independente de elas estarem conscientes ou não. Por isso que eu falo, é Deus quem reina na terra, gente. Não é o demônio que reina, principalmente é Deus quem está reinando, tá? O demônio, ele é um bicho que Deus mantém sob o cuidado, o controle dele. Permite que ele seja um bichinho na mão dele para poder utilizar dele para santificação de almas, para coisas elevadíssimas, tá? Se Deus permite tudo isso que a gente está vendo, as pessoas querem achar estranho, mas como que Deus permite que o demônio possa reinar na terra, né? Fazer tanta coisa errada nas igrejas? É tudo santificação, tá? É tudo glória para Deus e para os homens, tá? Para as almas que Ele escolheu. Nós quem iremos, junto com Maria, pisar na cabeça da serpente. É nós quem iremos destruir essa serpente de uma vez por todas. É nós quem iremos. Então, quando Deus, ele permite que a gente passe por todas essas coisas que o demônio acha que está ganhando, quanto mais o demônio acha que está ganhando, mais é pior para ele, porque a queda dele vai ser muito grande, tá? Aí as almas que vão para o inferno por culpa do demônio, não é por culpa do demônio, gente. A alma que vai para o inferno é por culpa dela mesma, porque Deus dá todos os elementos para ela se converter, para ela se convencer. Se ela não busca Deus, é culpa dela mesma. Jesus deixa muito claro, tá? Ele ganhou todas as almas na vida íntima do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito claro o que Ele fez pelas almas. Se elas se fecharam, se elas não querem ouvir a Deus, se elas querem se fechar e ficar revoltadas com Deus por qualquer coisa que acontece na vida delas, se elas acham que Deus é um Deus que castiga, um Deus mau, um Deus ruim, elas vão ir para o inferno, porque elas querem pensar desse jeito. O problema é delas. Elas não querem se submeter, o problema é delas. Elas que estão arrumando confusão. A gente tem que ter a obrigação de falar isso para elas, né? De deixar claro, ó, minha filha, é você que está buscando problema para você, não é Deus. E não é demônio que é culpado, gente. Não é demônio que é culpado dessa alma, é a vontade humana, gente. Jesus, ele trouxe o livro do céu, Nossa Senhora trouxe o livro dela do céu para Luísa,
para de uma vez por todas esclarecer que não é demônio que domina a terra. É o homem mesmo que se tornou o pior tipo de ser vivo da terra, comparado com todos os seres vivos criados. É uma vergonha para a terra a vontade humana, tá? O homem é inconstante, o homem não sabe o que quer, o homem ele não quer amor de Deus, ele só quer o amor dele próprio, viver por si próprio e fica se arrastando na terra e não faz nada de bom. Então essa pessoa, ela se fecha para Deus porque é ela que quer, porque Deus ele já morreu na cruz por nós, né? Mandou seu filho que morreu na cruz por nós, que já fez todo o progresso que tinha que fazer, toda a operação de trabalho de salvação e redenção, mandou Nossa Senhora do céu para vir falar com a humanidade. Se as pessoas não prestam atenção, a culpa não é de Nossa Senhora, a culpa não é de Deus, a culpa não é de Jesus, a culpa nem é do demônio, tá? É a gente que não ouve. O demônio bem fala. Ninguém ouve. O demônio falou lá no livro, né, que a gente colocou o áudio. Ninguém ouve Nossa Senhora. Ninguém ouve Deus. Tem muita gente que não ouve. Coloca uma mulher com seios à mostra na televisão. Eles ficam olhando a mulher, homens e mulheres, ficam olhando a mulher e não dão atenção para mais nada. Ah, mas é ele que coloca a mulher lá pra gente. Não é ele. Não é ele. O homem tem livre-arbítrio. Ele pode escolher pelo bem e pelo mal. Se ele escolhe fazer isso, ele sabe muito bem que isso é mal. O homem sabe que isso é mal. Não é bom colocar nudez na televisão, principalmente hoje que as crianças assistindo tendo acesso. Desculpa aí, é um ser humano que é burro mesmo por natureza, tá? Desde quando Adão e Eva pecaram. Quem fez Adão e Eva pecar? Foi a serpente? Não, foi a vontade humana deles, tá? A soberba deles. Querendo, né, ser Deus, querendo ser Deus e viver por si próprios. Então vamos parar com essa conversinha de que o demônio é culpado. Vamos parar com isso, tá? Que o demônio ele faz alguma coisa contra nós. Ele só faz em cima daquele que já se entregou para ele, tá? Que se entregou para a vontade humana. Então vai ouvir o meu texto sobre a vontade humana diabólica, que você vai entender tudo que eu tô dizendo. Ouve de novo. Se você já ouviu e não entendeu, ouve de novo para você entender. Tá aqui no canal, tá bom? Vamos passar para frente. Então vamos lá. 593. Oh, meu Jesus, nada melhor para a alma do que a humilhação. No desprezo está o segredo da felicidade. Quando a alma conhece que por si mesma é nada e miséria e que tudo que tem de bom é em si apenas dom de Deus, quando a alma percebe que tudo lhe foi dado gratuitamente e que dela é só miséria, isso a mantém em contínua humildade diante da majestade de Deus. E Deus, vendo a alma em tal disposição, persegue-a com as suas graças. E quando a alma aprofunda-se no abismo da sua miséria, Deus utiliza a sua onipotência para enaltecê-la. Se existe na terra uma alma verdadeiramente feliz, é a alma verdadeiramente humilde. De início, sofre muito com isso o amor próprio. Mas Deus, após o corajoso combate, eu passei por isso, passei muito por isso, e ainda passo, concede à alma muitas luzes, pelas quais ela conhece como tudo é desprezível e cheio de ilusão. Apenas Deus está no coração dela. A alma humilde não confia mais em si mesma, mas põe toda a sua confiança em Deus. É Deus que defende a alma humilde, e Ele mesmo se preocupa com os problemas dela. E então a alma permanece na maior felicidade, que ninguém poderá compreender. Eu vivo assim. Né? O trecho anterior fala que eles haverão de se opor a ti, os representantes, né, os sacerdotes, bispos, padres, eles haverão de se opor a ti em muitas coisas. E com isso se manifestará em ti a minha graça. Eu fui na igreja várias vezes, tá? Fui falar com meu padre, falei sobre, sábado agora, sobre a divina vontade, que eu estou fazendo aplicativo e tudo mais. Ele, só por Deus. No começo ele nem olhou pra minha cara, virou as costas pra mim. É normal, e isso é para manifestar a glória de Deus, manifestar em mim a graça, tá? Né? Que eu, sabendo que ele se opõe, né, que essa pessoa trata a gente assim, tá claro aqui, ó, eles haverão de se opor a ti em muitas coisas, e com isso se manifestará em ti a minha graça, e se saberá que essa causa é minha. Então, eu passando por isso, é claro que a causa é divina, né, que é Deus quem está agindo. Então, não sou eu que estou agindo, não é por mim mesma que eu fui lá.
Então, por ele o fato de eu ter passado por essa humilhação tão grande lá, na frente de outras pessoas, diante, né, o padre virar as costas para mim na frente da secretária, na frente dos 2 secretários que estavam lá, né, eles ficaram com vergonha na hora, né, eu vi a cara deles, tadinhos, ficaram com vergonha por causa do que o padre fez, mas mostra que a causa é de Deus, que eu fui lá em nome de Deus, né, eu vejo isso, porque Deus mostra para mim através das verdades dele, então eu fico tranquila. Tá? E ele fala, deve saber ainda, minha filha, que todas as criaturas conscientes ou inconscientemente, querendo ou não, sempre cumprem a minha vontade. Então, amanhã a gente vai continuar falando sobre as provas de lealdade, os testes que Jesus faz. Amém? Vamos continuar, porque o trecho da Santa Faustina é pra gente conversar bastante, né? Expor bastante tudo que a gente tem aí pra conversar sobre esse momento de receber o dom da divina vontade, viver isso nesse tempo que nós estamos vivendo. Amém, Jesus? Eu confio em vós, fiat.